Este vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias dos nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dá uma força. O link está na descrição. E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinhos nacionais. E eu abro com Veludo dos Nove Infernos, a parte 1 e a parte 2, material que foi financiado via Catarse, produto com bom acabamento gráfico da Coletivo Escape HQ. Conta com capa cartonada, papel couché de boa gramatura, 50 páginas em preto, branco, cinza e vermelho. Material que tem a lombadinha aqui quadrada. Olha só. É do Bruno Brunelli, Luca Carneiro, que faz o roteiro junto do Bruno, que faz roteiro e arte, e Nívio Domingues, que faz a história original e também está como consultor dessa publicação aqui. Basicamente, essa história se passa 1200 anos antes de Cristo, lá naquela região ali do Cazaquistão, onde nós tínhamos as antigas repúblicas da União Soviética. Na verdade, nessa época nem repúblicas eram, né? Mas de qualquer forma, nós temos um grande líder nessa região, respeitado por todos, mas que tinha um conselho de anciãos. Uma das pessoas que está atrelada, né, a essa liderança acaba prevendo que o filho desse grande líder, ele seria um grande perigo para a humanidade. Inclusive, ele comenta, né, para esse líder que seria melhor ele dar um fim a essa criança, que sequer nasceu chorando, com um semblante muito sério dessa criança. E conforme a história vai avançando, nós temos o desenvolvimento dessa criança, né, chegando até a sua fase adolescente e já demonstrando uma grande carga de rebeldia. Ele é diferente das outras pessoas, sabe aquele cara que tem um instinto, aquele sangue nos olhos, um cara que não consegue medir muito bem as consequências, exatamente por não se adequar muito bem àquela sociedade. Inclusive, ele entra muito em conflito, em atrito com a liderança do pai. Ele é punido e acaba saindo desse local. Ele passa a viver como um nômade, mas ele vai conquistando outros povos. Ele é um guerreiro nato, até que ele retorna, né, para essa antiga sociedade onde ele acabou crescendo. Mas como vai ser essa relação dele novamente com o pai? Ele que já está adulto, enquanto o pai já tem, né, uma idade mais avançada. Eu, infelizmente, não posso falar muito mais do que isso, porque senão eu vou entregar, né, muito da história, sem falar que na parte 2 nós temos uma continuação direta, mas nós temos algo bem kármico, vamos dizer assim, nessa segunda edição. O protagonista lembra bastante Gengis Khan, né, com aquela sede de poder, de conquista, um cara muito visceral, né, quando ele precisava punir os seus adversários para dar exemplos e tudo mais. Então nós temos aqui um roteiro bem bacana, instigante. Eu gostei da forma que caracteriza esse protagonista, que é um déspota sanguinário. Então a condução da história, ela deixa, né, o leitor com aquela ânsia de virar a página, saber o que vai acontecer com esse protagonista. Porém, a parte artística, no meu entender, deixou um pouco a desejar. Os desenhos são simples e isso não é necessariamente um problema, mas a gente tem alguns equívocos com relação à perspectiva, à parte anatômica. Falta uma maior composição de planos de fundo, de cenários. A narrativa é interessante, bem feita. Tem uma paginação interessante, mas em alguns aspectos o desenho padece de um melhor detalhismo, de uma melhor definição anatômica dos personagens, a questão que eu já mencionei da perspectiva. Por outro lado, as cores são bem aplicadas. Eu gostei desse vermelho que aparece nas páginas. Olha só. Aí dá uma equilibrada com relação a esse trabalho artístico
que não é exatamente ruim, tá? O que eu estou dizendo é que a arte poderia ser mais bem trabalhada. Em suma, galera, que nota que eu dou para o Veludo dos 9 Infernos? Eu dou a nota entre 7,5 e nota 8. Fica a dica para vocês. O próximo quadrinho nacional, que difere bastante em temática em relação ao outro quadrinho aqui resenhado, bem mais leve, obviamente, nós temos aqui Verdugo, o Inacreditável Sanduíche, da Verônica Saick. Quando eu apresentei esse material num vídeo de aquisições com breves resenhas, eu mostrei também um baralhinho de cartas, que é um joguinho chamado Sanduíche, criação da própria Verônica Saick lá nos anos 90. E aí, com a ideia desse joguinho que ela criou e acabou aperfeiçoando de lá pra cá, ela resolveu também fazer um quadrinho, né? Não que é baseado no jogo, mas é mostrado a relação das crianças ali nos anos 90, onde nós tínhamos algo um pouco mais livre, né? As crianças brincavam nas ruas, não ficavam viciadas ali em celulares, que era praticamente algo muito raro, né, de se ver, jogos eletrônicos, tablets. Então as crianças pareciam ser mais livres, faziam aquelas brincadeiras que as pessoas, pelo menos da minha idade ou até um pouco mais novas, acabaram vivenciando. Então você até se identifica com esses personagens. Temos aqui uma das crianças, que é o Walter, e ela coloca como o criador desse jogo, né, do sanduíche, onde outras crianças acabam se divertindo. E é bem interessante como a Verônica Saick traz uma naturalidade nas ações dessas crianças. Elas não têm pensamentos de adultos, reflexões de adultos num corpo de uma criança. É tudo mais inocente. Inclusive, a dificuldade que as crianças têm ou de se aproximar de um coleguinha, ou de declarar aquele amor infantil, né? Ah, eu sou apaixonado e tal. Toda essa dificuldade é realmente muito bem retratado pela Verônica Saick nesse quadrinho. É uma história simples, direta e bem contada, mostrando aí essas crianças ou pré-adolescentes interagindo, se divertindo, ficando tristes, passando por situações que são características dessa fase aí da pré-adolescência. Tem até aquelas festinhas, aí há um sorteio de quem vai dançar com quem. Então realmente foi uma leitura muito gostosa que eu tive aqui com o Verdugo, o Inacreditável Sanduíche, da Verônica Saick. Os desenhos também, galera, são muito bons. Tem uma pegada mais cartunesca, né? Os personagens são bem fofinhos, as cores também são bem legais. Esse lápis de cor aqui, né? Dá uma leveza maior para quando você está lendo esse quadrinho nacional. Publicação que eu gostei, galera, e eu dou a nota 8. Fica a dica para vocês de Verdugo Inacreditável. Aliás, parece que tem outros quadrinhos da autora que são basicamente dessa mesma vibe aqui, dessa resenha que eu estou fazendo. Bom, galera, então basicamente é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!